Bom dia, eu sou o aluno Vinícius Gomes, do Instituto Federal Goiano Campus Urutaí, e estou começando a apresentação do trabalho de farmacologia veterinária sobre o bulário. E só para começar, eu só queria dizer que, como foram dados 6 tópicos, 6 capítulos, né, e 30 bulas para serem feitas, eu separei em 5 bulas cada para ficar bem homogêneo e bem certinho. Então, vamos lá. O primeiro capítulo é sobre os beta-lactâmicos, que são os grupos dos antibióticos formados nada mais que pelas penicilinas e pelas cefalosporinas, né? Dentre outras substâncias. A primeira bula que eu peguei foi a do Duprancil. O Duprancil ele tem um princípio ativo à base de amoxicilina e é um bactericida indicado para cães e gatos. Ele afeta bactérias tanto gram-positivas como gram-negativas. O seu uso é via oral. E em relação aos efeitos adversos desse medicamento, ele não deve ser utilizado em animais com hipersensibilidade à amoxicilina e deve-se tomar bastante cuidado com a hiperdosagem. Outros efeitos adversos não são muito apresentados, mas pode, assim como todos os medicamentos, podem acabar apresentando vômito, diarreia, entre outros. Assim, deve-se procurar o veterinário, né? O próximo medicamento é o Cobatran. Ele é a base de cefquinoma. Ele é indicado para mastite de vacas lactantes, de bactérias gram-positivas e negativas. Ele, ao contrário do outro, ele é, ele é indicado, né? Ele é administrado por via intramamária, por infusão intramamária, e os cuidados dele são não administrar é, animais com hipersensibilidade a cefalosporinas, né? E dentre os outros efeitos já mostrados em outros antibióticos. O próximo é o cefalosporin, que também é a base de cefalosporina, né? Ele é um antibiótico para cães e gatos de pequeno porte. A sua via de administração é por via oral, por comprimidos. E reações adversas, elas também são raramente observadas nesse medicamento. Mas, em todo caso, se é apresentado, deve-se procurar o veterinário. Mas alguns, caso aconteça, os mais comuns entre os raros são distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos e diarreia. O próximo medicamento é o Benzaforte. Ele é a base de benzilpenicilina benzatina. Ele é utilizado para infecções em bovinos e equinos. Ele é um antibiótico intramuscular e a dose dele é a cada 1 ml para 10 quilos de peso vivo do animal. É, para doses acima de 20 miligramas, de 20 ml, deve-se dividir essa aplicação, né, em dois ou mais pontos do animal para evitar a irritação e para não comprometer a absorção do medicamento como um todo. Ele não deve ser utilizado em fêmeas gestantes e em animais em geral em fase de reprodução. O próximo medicamento é o Pensivet Plus. Ele também é a base de penicilina, né? Ele é utilizado para tratamento de doenças infecciosas em ruminantes em geral e em suínos. Ele é utilizado para bactérias gram-positivas e negativas e ele é usado geralmente em animais sensíveis a benzilpenicilinas. A sua via de administração é intramuscular e as doses desse medicamento, elas variam, né, como é para ruminantes em geral e para suínos, as doses variam de cada animal, do peso e tudo mais, então é necessário sempre olhar na bula. Bom, o próximo capítulo, o capítulo 2 é sobre as fluorquilonas. E vamos lá. O primeiro aqui é a Ciprovete. Ela é com princípio ativo à base de ciprofloxacina e é um colírio para cães e gatos e equinos. Ele é usado no tratamento de conjuntivite infecciosa bacteriana, insuficiência lacrimal, entre outros. Ele é usado por via ocular, né, por ser um colírio,
E ele é utilizado da seguinte forma: é uma gota a cada 24 horas e não é indicado esse medicamento caso ocorra hipersensibilização dos componentes da fórmula. E é isso. O próximo é o Norflaxem, Norflagen. Ele é a base de norfloxacina. Ele é indicado para cães e gatos contra infecções de bactérias tanto gram-negativas e gram-positivas. Ele é aplicado via oral diretamente na boca. E as contraindicações dele, ele não deve ser utilizado em fêmeas tanto no cio quanto gestantes. E efeitos colaterais adversos são raramente observados, mas caso ocorra, é bom sempre procurar um veterinário. O próximo medicamento é o Ciproact. Ele também é a base de ciprofloxacina e ele é usado para o tratamento de otites externas e crônicas em cães. Ele é um medicamento de uso tópico. é, Ele é usado 5 gotas em cada ouvido para cães com até 15 quilos. Nos seus efeitos colaterais, eles contêm coceira, inchaço na região e vermelhidão. Em relação às contraindicações do medicamento, ele não é bom ser utilizado para otites causadas por fungos e bactérias resistentes. O próximo medicamento é o Marboxil P. Ele é a base de marbofloxacina. Ele é indicado para cães e gatos para o tratamento de piodermes, infecções cutâneas e subcutâneas. Ele é administrado por comprimidos via oral e ele é contraindicado para animais inferiores de 12 a 18 meses, por ser um medicamento forte. Ele, nos seus efeitos colaterais, ele inclui fezes moles, vômitos, talvez um pouco de febre. E é bom sempre observar caso ocorra para procurar um veterinário e não utilizar esse medicamento caso ocorra alguma hipersensibilização do princípio ativo do barbofloxacina. O próximo medicamento é o Advocin 180, quase saiu. Ele é a base de danofloxacina. Ele é usado para um tratamento de bactérias específicas que está na bula do medicamento, são bastantes bactérias. Ele pode ser utilizado por via intravenosa, por via subcutânea e intramuscular. Esse medicamento ele é utilizado basicamente em dose única. E ele não é indicado também a utilização dele para animais jovens. Bom, o capítulo 3 é sobre as sulfonamidas. Vamos lá, a primeira medicação aqui que eu separei é o Afectrin. Ele é a base de sulfametoxazol e ele é usado para infecções respiratórias em cães e gatos. Ele é contraindicado para animais com lesões hepáticas e renais e animais gestantes recém-nascidos. Em relação à dosagem dele, ele é usado de 0,5 a 1 ml de suspensão por quilo do animal, de 3 a 5 dias. O próximo é a futamediazina. Ele é o sulfactrox, né, a base de sulfamediazina. Ele é utilizado para infecções respiratórias, infecções digestivas, geniturinárias e feridas infeccionadas. Ele é administrado via intramuscular e é usado 1 ml para cada 30 quilos de peso vivo do animal. Em caso de alguma utilização muito elevada, ele pode causar redução na atividade hematopoética. Então ele não é indicado para animais hipersensíveis a sulfonamidas e insuficiência renal. O próximo medicamento é é o Trisulfin. Ele é a base de sulfametoxazol e ele é utilizado para enfermidades que acometem aves, aves em geral. É descrito na bula para utilizar 33,3 miligramas por quilo. Em aves de corte, o abate deve ser realizado pelo menos 8 dias após a última aplicação do medicamento para não dar nenhuma interferência em relação à carne do animal.
Em animais que produzem ovos, elas não podem ser aplicadas esse medicamento, em ovos para consumo humano, no caso, né? É, o próximo medicamento é o Colírio Biofarm. Ele é a base de sulfacetamida. Ele é um antibacteriano e anti-inflamatório ocular. E ele pode ser utilizado nas demais espécies domésticas. É, ele é utilizado pingando 3 gotas a cada 8 horas, durante 5 dias, ao critério do médico veterinário. É, é indicado a realização de um antibiograma antes do início do tratamento com esse medicamento. O próximo capítulo é o capítulo 4 sobre os aminoglicosídeos. O primeiro medicamento é o Streptomax. Ele é a base de streptomicina. Ele é indicado para bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos. A sua aplicação é via intramuscular e deve-se evitar fazer aplicação em fêmeas prenhas e em pré-parto. Deve-se tomar bastante cuidado com a intoxicação acerca desse medicamento. é, e animais que têm sensibilidade ao princípio ativo. Animais de produção, o abate, assim como o outro que a gente tinha mencionado das aves, esse é após 5 dias a última utilização do medicamento para fazer o abate. Agora, o próximo é o Otodermin. Ele é a base de neomicina. Ele é um medicamento de uso tópico na região, né? Ele é de ação anti-inflamatória e analgésica local. O próximo medicamento é o Pareumb. Ele é a base de amicina. Ele é um medicamento para equinos, para o tratamento de infecções bacteriosas. A administração dele é via intramuscular e reações similares a outros medicamentos do mesmo princípio ativo pode acontecer e tem que ter bastante cuidado com a hiperdosagem e reações alérgicas dele. O próximo medicamento é o gentomicin. Ele é a base de gentomicina. Ele é indicado para bovinos e equinos e ele é indicado para problemas como mastites, infecções bacterianas, endometrite, infecções do trato gastrointestinal, entre outras infecções. O tratamento ele dura em média de 3 a 6 dias e a dose ela varia entre as espécies de bovinos e equinos. Esse medicamento ele pode causar disfunção renal, bem como lesões da porção coclear. Então, tem que ter bastante cuidado e sempre procurar um médico veterinário ao fazer a aplicação sobre os sintomas e sobre os efeitos. Não é indicado também para fêmeas prenhas. O próximo medicamento que eu separei é a streptomicina Biofarm. Ele é a base de streptomicina. Ele é um medicamento com o mesmo fim do Streptomax que eu falei agora há pouco. Só tem algumas leves alterações na bula dele, se deve ao se utilizar se ler, mas é basicamente o mesmo princípio ativo, o mesmo medicamento. O capítulo 5 é sobre os glicopeptídeos e os macrolídeos. O primeiro medicamento aqui é o Zitrex. Ele é a base de azitromicina, né? Ele é indicado para cães e gatos com infecções na pele e respiratórias. Ele é utilizado por via oral. O intervalo da administração do medicamento varia, mas é em média de 1 a 2 horas após uma refeição. Em relação os efeitos adversos, podem ocorrer vômitos e diarreias. Esse medicamento ele é contraindicado em pacientes com histórico de reações alérgicas a qualquer antibiótico macrolídeo. O próximo medicamento é o Azicox 2, ele também é a base de azitromicina. Ele é indicado para cães e gatos com afecções respiratórias, infecções dos anexos urogenitais, digestivos, orais, artrites, entre outros. Ele é basicamente o mesmo princípio ativo do medicamento acima que eu falei. A dosagem dele varia do outro. Ele é via oral de 2 comprimidos a cada 5 quilos de peso vivo do animal. É, é isso. O próximo medicamento é
O Estomogil, ele é a base de espiramicina. Ele é utilizado para o tratamento de cães e gatos e é indicado para estomatites, gingivites, piorreias, dentre outras infecções. Ele é administrado via oral e caso haja uma intolerância à espiromacina, ele pode ocasionar vômitos. O próximo medicamento é o Tilon. Ele é à base de tilosina. Ele é um pó solúvel, ele é utilizado para controle de doenças respiratórias crônicas em aves. Ele é utilizado, é, em sua maior parte, em aves de corte. Esse medicamento ele é dissolvido na água do aviário e a dose dele varia bastante pela quantidade de aves que vai ingerir o medicamento que está em confinamento, né? E em caso de abate dessas aves, esse medicamento, como todos, ele deve ser suspendido 24 horas antes do abate desses animais. Bom, chegamos aqui ao último capítulo, né, o capítulo 6 sobre as tetraciclinas. Vamos lá. O primeiro medicamento aqui separado foi a doxiciclina. É o doxiflin, na verdade, ele é a base de doxiciclina. Ele é indicado para cães e gatos com infecções do trato gastrointestinal, do trato respiratório, da pele e seus anexos, e dentre outros. A dosagem desse medicamento é de 10 miligramas para cada quilo de peso vivo do animal. A sua administração varia, mas ela é basicamente uma vez por dia, por 7 dias consecutivos. Aí vai a critério do médico veterinário e para a necessidade do animal. Questão. Os efeitos colaterais comuns das tetraciclinas é a inibição da calcificação. Então ela pode causar uma coloração amarela e amarronzada nos dentes. E não se deve administrar em animais com menos de 30 dias e fêmeas prenhas. O próximo medicamento é o Doxitec. Ele é a base de doxiclin. Ele é um antibiótico para cães e gatos. E nele, ele contém cartuchos palatáveis. Essa é a forma de administração dele. As doses variam entre os cães e gatos, então é bom consultar a bula antes de utilizar. Os efeitos adversos dele contêm náuseas, vômitos, diarreia, entre outros. Ele é contraindicado em fêmeas no cio, gestantes e lactantes, e animais em fases de dentição, né, por conta do que eu tinha mencionado, né, sobre as tetraciclinas em animais em fase de crescimento não é bom por conta da calcificação dos dentes, da calcificação dos ossos. Pode acontecer uma baixa calcificação e acontecer problemas em decorrência disso, com esse medicamento. O próximo medicamento é o Tetrabion, que eu separei. Ele é a base de tetraciclina. Ele, ele é utilizado para as demais espécies de animais domésticos. A sua administração é via intramuscular. Esse medicamento ele pode causar irritação local, né, no local onde é aplicado, por ser intramuscular e por conta de ser um medicamento um pouco mais forte, né? Ele pode causar nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, fototoxicidade, dentre outras. E não se deve utilizar em animais com insuficiência renal e, como sempre também, por ser uma tetraciclina, não se utilizar em animais jovens. O próximo medicamento que eu separei é o cortete, cortetraciclina, quase não saiu da Desvet. Ela é para aves e suínos de produção, né, mais utilizado. É utilizado para as demais afecções infecciosas. Ele é solúvel em água, né? Então é no mesmo conceito que eu tinha falado, depende da quantidade de animais a ser utilizado a dose, então não tem como eu falar bem por cima aqui. E ele só pode ser, quando vai ser abatido os animais, só pode ser abatido após 5 dias da última vez utilizado o medicamento. Sempre bom ler a bula antes de utilizar. Agora, o último medicamento aqui utilizado na minha bula é a terramicina. Ela
O princípio ativo dela é o oxitetraciclina, é bem famoso, né? Terramicina, quem tem parentes e, enfim, dessa região da fazenda e tal, é bem utilizado em bovinos. Mas, enfim, ela pode ser utilizado para frangos de corte, para poedeiras, perus, bovinos, suínos, caprinos, coelhos, enfim. E ele é utilizado para fazer mais também afecções infecciosas, né? Esse produto ele é dissolvido em água ou pode também ser aplicado diretamente no animal, mas não é muito utilizado. E as dosagens elas são modificadas de acordo com a necessidade, da quantidade de animais e as indicações do médico veterinário, né? Sempre bom ler a bula. E é basicamente isso. Esse é o meu bulário. Muito obrigado pela atenção. E é isso.